Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje eu quero falar sobre um projeto meu que eu estou finalizando aí e claro que vocês vão fazer o teste e o crivo aí, que é o projeto Salve a Natureza Curupira, um livro-jogo que eu criei. Então, ó, se você já curte, quer saber do meu trabalho, o que eu realizei, o que eu construí, ó, fica aí, cara, e dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho, faz tudo que tem que fazer. E aqui embaixo nas redes sociais, todas as minhas redes para você me acompanhar e saber do que tá rolando aí do Fábrica. Solta a vinheta e vambora! Bem, primeiro eu vou contar como é que surgiu a ideia do Salve a Natureza Curupira, né? Na verdade, o Salve a Natureza Curupira, ele era um projeto inicial quando eu tive meu estúdio de games, né? A Cell Games. Pra quem não sabe da Cell Games, basta procurar aí nos vídeos que tem do Fábrica, onde eu falo um pouco sobre a Cell Games e essa experiência. Mas lá teve esse projeto Salve a Natureza Curupira, que era um projeto... Eu falando assim pra vocês, gente, era o meu GTA, né? O meu GTA que eu queria fazer, né? Junto com outras pessoas. E que, claro, né, pelo escopo grande, pela inexperiência da gente, óbvio que ele acabou sendo descontinuado, um projeto descontinuado. Só que na época ele não era pra ser um livro-jogo, ele era pra ser um jogo digital, tá, todos aqueles padrões todos, né. Só que acabou se tornando inviável porque, claro, né, é muita coisa pra poder você trabalhar dessa forma. E aí o que aconteceu? Nisso eu fiquei com aquela ideia na cabeça e aí... Um belo dia eu pensei, tá, por que não fazer um livro-jogo dele? Porque é uma coisa mais viável, né? E aí nisso, quando eu fiz a pós-graduação em Game Design, aí tinha que fazer uma proposta de jogo nesse sentido. Então eu pensei, vou desenvolver agora essa proposta, só que baseada em livro-jogo. Porque eu já queria resgatar o livro-jogo, só que de formato digital. E também queria praticar o Twine, que era a minha ideia também, né? E além de tudo, trazer um desafio diferente, algo que eu nunca fiz como Game Designer. E aí nesse sentido eu criei a ideia do Salve a Natureza Curupira em livro-jogo, para se trabalhar, né? E além de tudo isso, o desafio para mim também era tentar fazer um jogo desse sozinho, né? Construir tudo sozinho. Então, que nesse projeto aí eu fiz a programação, eu fiz as artes conceituais, né? Porque a arte final eu não consegui fazer, eu peguei com outra pessoa, fiz a narrativa, e fiz todo o processo realmente ali que tem que ser feito. Só não tem música porque, como é livro-jogo, eu acabei optando por não botar música, né? Para manter a essência de um livro mesmo, tá? Mas tem alguns livros-jogos que tem isso, tá? Digitais que tem isso. E o propósito do livro-jogo, gente, além de tudo isso, de estudar o Twine, de fazer algo sozinho, de me desafiar como game designer, a ideia também era de trabalhar meio ambiente, de trazer lendas nacionais, no caso da lenda do Curupira, era algo que eu queria trazer, incentivar a leitura, talvez por ser uma narrativa interativa, eu conseguiria construir um incentivo à leitura para as pessoas, né? E também resgatar esse livro-jogo, porque na verdade livro-jogo, gente, é uma coisa velha já, desde a década de 60, lá para aquelas bandas lá, desde há muito tempo isso, né, e eu queria resgatar de novo esse modelo. Tanto que eu vi sendo falado outro dia em entrevista, que agora eles estão resgatando inclusive esses tipos de livros-jogos, para trabalhar com Big Data e trabalhar com inteligência artificial, para a tomada de decisões não linear ali. Então veja que a coisa está ficando bem robusta, né, cara? Que as coisas estão ficando interessantes, está voltando aí a vibe, né, vamos dizer assim. Bem, eu vou contar pra vocês a história do livro-jogo, então, como é que ela funciona. Dá uma prévia, né, gente, porque senão eu vou contar o livro-jogo inteiro, você quer saber tudo, vai lá e joga pra descobrir. Bem, a história é a seguinte, gente. Uma índia chamada Jaci, né, ela vive lá na tribo dos Tupiniquins, e ela observa que os cristais elementares foram raptados, foram roubados, tá? E que a tribo dela toda foi invadida, basicamente, com isso aí. Ela observa isso, e como ela é uma xamã, meio que funciona como uma xamã, né? Nessa linha que eu quis seguir, ela percebe que começa a haver uma instabilidade na natureza. E da mesma forma que ela percebe essa instabilidade na natureza, o Curupira também observa essa mesma instabilidade. Porque como ele é uma lenda que protege a natureza, e que ele aparece exatamente quando a natureza está em perigo, então ele percebe que está acontecendo alguma coisa, e ele também surge nesse momento. Mas principalmente nessa parte, ele está buscando impedir caçadores de fazerem o tráfico de animais, né? Porque o Curupira, para quem não sabe, gente, na lenda, ele só vai atacar caçadores que matam por prazer ou para benefício próprio. Aquele que mata para comer, que quer matar sua fome para a família, levar para a família, vamos dizer assim, ele não ataca. E aí nesse ponto dos caçadores e tal, ele descobre que na verdade é uma ação articulada pelo vilão, que é o Denis Atena. O Denis Atena, ele é um vilão, né? Ele é um cientista que não visa, não tá nem aí pra natureza, ele só quer realmente visar os lucros. Basicamente é isso que ele visa. Nessas idas e vindas de tudo o processo, acaba que a Jaci encontrando o Curupira. E aí nisso eles formam uma parceria pra conseguir derrubar o Denis Atena.
E nesse processo, eles têm que recuperar os cristais elementais para poder voltar à estabilidade. E aí também poder ter forças, porque a Jaci sem os cristais elementais, ela não tem tanta força assim. E também para dar a força necessária pro Curupira, né? Porque afinal de contas o Dennis Athena, ele tem todo o poder tecnológico de robôs a favor dele, né? Então, o Curupira com lanças e flechas não vai conseguir fazer muita coisa assim, né? Então a Jaci nesse sentido ajuda ele, com a magia dela. E eles juntos daí vão enfrentá-la, o Dennis Athena. E daí nisso, o que acontece é que cada robô do Dennis Athena personifica, na verdade, um mal ao meio ambiente. Então a gente tem a Flame, que ela representa as queimadas. A gente tem o Shipwreck, que representa a poluição dos rios. A gente tem o Smoke, que representa a poluição do ar. E aí também temos o Reaper, que representa o desmatamento, né? Todos eles são a personificação dos males à natureza. Que aí eu convido você para ir fazer a leitura do livro-jogo. O livro-jogo, ele consta com são 6 capítulos, né? Daí tem o 7º, daí tem prólogo, tem epílogo, né? Também, mas são 6 capítulos de fato que ele conta, né? E nesses capítulos vai tendo toda a interação que tu vai fazendo, os puzzles que você tem que resolver, as batalhas de turnos também. E aí o foco do livro-jogo sempre foi muito público casual. Você vai ver até que tem chefão que vai estar bem fácil de enfrentar, não vai estar tão difícil assim, porque a ideia é querer pegar um público bem casual, que às vezes não é aquele jogador nato, mas assim, pô, mas eu tô oferecendo uma forma de leitura diferente para ele, né? Diferente da leitura tradicional, que é só ler e não tem nenhuma interação. Então, nesse sentido que eu busquei focar, mirar nesse público. Tá? Então, quando você for jogar, pensa nisso. É aquele público que tem uma certa dificuldade com controles muito complexos, coisa muito difícil, tá? É uma dificuldade bem leve mesmo que eu quis deixar, porque a minha experiência também é na interação dos puzzles e na questão da história em si, né? Então é isso que eu quis focar mais nessa experiência que eu quis criar. E aí, todo desenrolar da história e tal, vocês daí vão lá e descobriram tudo certinho. E aí, assim, tipo, eu quero dizer pra vocês que já nessa primeira percepção, eu fiz testes intermediários desse jogo com alguns grupos, né, pequenos grupos, pra gente verificar o que foi legal. O feedback foi muito positivo, né, de quem já conseguiu, né, mas ainda, por exemplo, não sei algumas respostas para essa questão, e aí por isso que eu até vou contar com a ajuda de vocês para poder ajudar nesse sentido. Mas pontos bons que eu botei aqui na minha lista, gente, foi o que estão. Primeiro, eu construí um sistema de batalha de turnos como eu queria. Então aquele sistema de batalha por turnos ali eu criei no Twine, tá, gente? Pra quem não sabe, eu usei o Twine e eu criei no Twine esse sistema. O Twine, pra quem não sabe, dá pra programar. E a programação dele usa macros, mas na verdade no fundo é PHP. Pra quem mexe com PHP, vai ver até a declaração de variáveis é PHP. Então ele é no fundão, porque ele é feito pra web, então faz sentido, né, trabalhar ali com PHP. Então o sistema de batalhas eu criei como eu queria. A parte de coletar itens, visitar, lidar com o inventário e visitar os puzzles deu muito certo também, como eu queria. Trazer uma lenda nacional pra pegada mais de herói. Vocês vão ver que o Curupira, eu peguei uma narrativa bem padrão, não tem nada assim tão diferentão nessa narrativa, no sentido de estrutura dela. Mas eu quis trazer o Curupira como um herói mesmo, trazer ele como se fosse um super-herói mesmo. Quis dar essa pegada pra ele. E em contraponto junto a Jaci também, né? Porque vocês vão ter momentos da história lá que vocês vão estar só com o Curupira. Tem momentos que vocês vão estar só com a Jaci. Tem momentos que vocês vão estar com os dois juntos. Porque eu quis brincar com esses pontos de vista e com as visões diferentes para você brincar com os personagens também. Também fazer uma história que se fosse maior, um pouco mais trabalhada do que eu já fiz em jogo, né? E mais viável também, né? Porque o Curupira do passado não era nada viável, era o meu GTA, né? Era o meu Final Fantasy lá. Então vejam só, né, gente? O Fabiano aqui também, na sua época, quando começou, também quis fazer o seu jogo gigante dos sonhos também. Viu só? Acontece, cara. Por isso que eu falo pra vocês, ó, cuidem com isso, cara, pra não acabar que nem eu, daí abandonou o projeto, se matou lá e não deu em nada. Né? Por isso que eu falo isso, porque eu sei que eu passei já por isso, né? Eu sei como é estar no lugar de vocês e sentir essa questão. O Twine também, outro ponto bom, ele foi perfeito pra esse tipo de proposta de livro-jogo. Nossa, o Twine, gente, é muito bom pra trabalhar livro-jogo, gente. Pra quem quer fazer livro-jogo, quer trabalhar nessa linha, cara, o Twine é muito bom. Funciona, é leve, dá pra desenvolver tranquilamente, né? A questão às vezes só que tu tem que ser bem organizado com o Twine, né? Padronizar bem nomes de passagens, você tem que ter uma padronização desses nomes que tu dá, tem que organizar as sessões também, porque senão depois pra te achar, cara, tu se perde. Se tu não usar padrão, cara, tu vai ficar todo perdido, porque às vezes, como é texto, daí envolve código no meio do texto, né? É porque pensa assim, ó, tu vai construir uma narrativa no Twine e tu vai inserindo trechos de código no meio da narrativa. Isso às vezes fica meio misturado, meio salada de fruta mesmo. Se você não for minimamente organizado, tu não se acha mais, cara, naquilo ali, entendeu? Esse é um problema um pouco do Twine nesse sentido. Mas rolou, cara, organizando e botando nomes padrões funciona bem, porque daí tem a busca lá, o search, tu acha direitinho
tudo que precisa, tá? Mas por quê? Porque eu fiz padrão. Se tu não faz sem padrão, cara, tu não vai achar nada. E ficou uma proposta que foi fácil pra qualquer público. Eu queria tanto pro cara que é bem casual, pro cara mais, né, então hardcore, a experiência de ler o livro, de interagir, isso aí ficou. Claro que ainda vou fazer mais agora os testes finais, né? Mas no intermediário eu já percebi que ficou legal, rolou legal. O que não deu certo daí da experiência do Curupira, né? Primeira coisa, eu querer fazer tudo, tá? Não deu certo, gente. Não dá certo porque é muita demanda, entendeu? Mas assim, a programação eu fiz toda, o game design eu fiz todo, a parte narrativa eu fiz toda, e fiz os desenhos conceituais também. Todos esses desenhos que vocês estão vendo aí são desenhos que eu fiz conceitualmente. Todos, tá? Foram desenhos que eu fiz. A única coisa que eu não fiz foi a arte final, que daí quem fez foi o meu amigo David, né? Designer gráfico. Ele que fez a arte final dos desenhos colorindo, botando luz, sombra, fazendo todo o acabamento final delas. Fez milagre, tá, gente? Agradeço o David, obrigado, David. Fez milagre nos meus desenhos, obrigado. Porque eu não acho que eu desenho tão bem assim, gente, sinceramente. Tem artista aí que dá banho em mim muito fácil, tá? Era um desafio pessoal pra mim, sabe? Eu queria ter essa experiência, então eu fiz esses desenhos todos aí. Também precisei nesse trabalho de uma revisora também, que foi a Júlia. A Júlia fez a revisão do meu texto, ela é da área de letras e ela fez a revisão do português, toda essa parte aí, né? Porque por mais que a gente sempre se descuida na hora da escrita, é uma narrativa muito grande, são 6 capítulos que você trabalha ainda com livro-jogo, com interação, então é muita coisa, né? Então a Júlia ajudou nesse sentido aí a fazer a revisão todo do texto que ia pro jogo. Confesso pra vocês também, como eu já falei, a arte poderia ser melhor, né? Poderia ser uma arte muito mais profissional. Ficou uma arte mais amadora, ficou mesmo, né? A arte final não, porque o David é profissional, né? Ele manda bem no negócio. Mas a minha arte realmente eu sei que poderia ser uma arte mais profissional e tal. Eu sei disso, tenho consciência disso, tá bom? E aí tem questões que eu me coloquei aqui, que são questionamentos que eu me fiz, né? Será que realmente esse livro-jogo pode ser uma ferramenta para incentivar a leitura de quem não gosta de ler? Será que criando ele de uma forma interativa assim, ele incentivaria a leitura? Então é um questionamento que eu quero fazer, inclusive trabalhar cientificamente nisso, num artigo, tentar buscar uma resposta para isso aí, para ver se realmente num experimento eu consigo mostrar que de fato rola, né? É legal, uma oportunidade, né? No meio digital também a questão da replicabilidade é muito mais fácil também, né? Porque na época dos livros-jogos tinha que imprimir um livro, era mais complicado o negócio, e também limitava possibilidades, né? Que eu tinha que fazer tudo tinha que fazer o sistema de jogo tudo, né? Rolar dado pra matar chefão, tinha que fazer todo o processo, né? No livro-jogo digital você automatiza muita coisa, né? E será que essa narrativa poderia ser mais profunda, mais bem trabalhada? Eu quis não fazer uma narrativa muito profunda, mas será que não poderia? Eu fiquei me questionando sobre isso também, mas fica aí como conclusão pra gente pensar nesse processo, né? E também outro questionamento que eu me fiz, será que eu não deveria ter colocado uma música também? Pra dar um fundo, pelo menos uma neve de tensão, passar alguma emoção ali? Já que era um livro-jogo digital, fiquei me perguntando sobre isso também, né? Também pensando sobre essa questão também. Mas acabei não optando porque a leitura em si, né? O livro não tem isso, né? E essa foi uma preocupação muito minha, sabe? Da questão da experiência, sabe? Eu sei que é um jogo, tem a interação, tem os puzzles ali para ser resolvidos, né? Tem a batalha ali. Só que eu tenho que lembrar que é um livro também. Então tem que manter a essência do livro de ficar na imaginação, a pessoa imaginar aquela cena que está acontecendo. Porque senão não é livro, né? Basicamente. Então pode observar que as cenas que eu boto com desenho são nas cenas intermediárias, que quando começa a acontecer interação, dificilmente tu vê ter cenas retratadas por desenho, porque eu queria isso, o cara imaginando ali que tá explorando aquele ambiente, né, e navegando, como um RPG tradicional faz, né, então nessa linha. Então agora, pessoal, o que eu convido vocês a fazerem, tá? Seguinte, galerinha, eu vou deixar aí um formulário pra vocês, para que vocês joguem o Curupira, o livro-jogo, né? Inclusive, gente, o jogo tem save, tá? Se vocês observar na barra lateral esquerda do livro-jogo, tem um save que tu pode salvar ali a partida. Inclusive pode salvar em arquivo para depois usar até em outro computador, caso tu não jogue no mesmo computador, tá? Tem como fazer isso por ali. E dá pra fazer loading de onde tu parou na narrativa, tá? Ele salva com tudo, o inventário, com tudo que tu fez, tá? Tu não perde nada, tá? Isso aí já é padrão do Twine, inclusive, tá? O Twine te permite criar esses loads e save games por padrão já e fica salvo e bonitinho. Então vocês vão testar, gente, esse jogo pra mim, por favor. É uma ajuda que vocês vão me dar. É o último teste que eu vou fazer. E até o dia 12 de julho vocês fazem esse teste, tá? Eu vou deixar um formulário depois aqui abaixo pra vocês dar um feedback pra mim. Daí, com base nesse formulário, eu vou fazer essas correções até final de julho. E aí eu vou encerrar o projeto do Curupira. A ideia é depois de lançar algum artigo, lançar... E aí, claro, fiquem à vontade para usar o jogo
onde vocês quiserem, tá, gente? A ideia desse jogo não tem finalidade lucrativa, não. Vocês podem usar o jogo, caso tenha algum professor que quer usar em sala de aula, pode usar também. Não tem problema, tá, gente? Porque a ideia agora é que eu finalize em julho essas últimas correções de testes finais do Curupira, né? Eu vou avaliar também o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E eu vou encerrar esse projeto, porque no segundo semestre eu já quero trabalhar em outro projeto de jogo, tá bom? Certo? Então até dia 12 de julho, gente, faça lá o jogo, teste. Dá pra jogar de boa, gente, viu? Dá pra fechar rápido também, tá? E aí deixa esse feedback pra mim. Dia 12 de julho, inclusive, é meu aniversário, gente, tá? Então vai ser um baita presente de aniversário que você vai me dar. Pô, Fabiano, quis ajudar no teu projeto aqui, dei um feedback pra ti. Então, pô, vai ser um presentão de aniversário que você vai me dar, me ajudando aí, dando esse feedback pro projeto do Curupira. E lembre-se, gente, pense nele como jogador bem casual, tá? Não vai querer testar como jogador de Dark Souls, tá? Porque daí não vai dar certo, tá? Realmente não vai atender a demanda de público que eu quero pegar. É isso, queria contar pra vocês a experiência do livro Salve a Natureza Curupira, do meu livro-jogo. Tá aqui embaixo o link para você poder jogar também, junto ao formulário de teste. Agradeço muito por você poder contribuir aqui comigo. E também vamos nessa, gente. Vamos lá para os próximos projetos que virão, tá bom? Dá um joinha aí para você curtir, curte, compartilha, inscreve caso você é inscrito, clica no sininho. Cara, faz tudo que tem que fazer. E, cara, quer aprender mais comigo sobre game design, quer saber mais sobre esse processo? Tá aqui o meu e-book, 18 atributos para ser um ótimo game designer, para você pensar sobre esse processo. E também o WhatsApp aqui para você mandar em contato comigo, pensar. Gente, por futuro até tô pensando já criar um canal no Telegram também, tá? Porque o WhatsApp tá com algumas limitações. Mas vamos ver o que vai dar ainda dessa história, tá bom? Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.